tarde. Meu nome é Kizzy Chaves e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mãe de Prematuro. Então, hoje eu vou dar continuidade no relato de internação dos meninos, do Pedro e do Miguel. Na verdade, hoje mais falando sobre o Miguel, quando o Pedro teve alta e o Miguel permaneceu no hospital, e como é que foi essa experiência e como é que foram as dificuldades enfrentadas naquele momento, tá? Então, antes de começar o relato, já te inscreve no canal, assim tu ajuda a divulgar mais essas informações para os pais e mães que estão passando pelas mesmas situações e não sabem a quem recorrer, porque quando a gente fala em prematuro extremo e internação hospitalar, é bem mais complexo do que a gente imagina. É um mundo novo, descobertas, enfim, tudo vai se desdobrando ao longo dos dias, vai se modificando, os planos vão se modificando, as rotinas vão mudando. Na verdade, a gente não consegue mais estabelecer uma rotina, a gente fica à mercê, então, dos acontecimentos do dia. Então, te inscreve aí no canal para a gente divulgar mais, então, esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Lembrando, então, que são dois meninos, o Pedro e o Miguel. O Pedrinho ficou, então, 4 meses. Eles nasceram de 25 semanas. O Pedro ficou 4 meses internado. E o Miguel ficou 11 meses. Então, os dois fizeram até os seus 4 meses, com menos de um mês de vida, com pouquinhos dias de vida, eles fizeram a cirurgia cardíaca para fechamento do canal arterial, os dois. Primeiro fez o Pedro e posteriormente em seguida fez o Miguel. O Miguel teve uma ruptura do intestino uma semana após o seu nascimento. Em função do canal arterial, foi administrado então uma medicação para tentar fazer o fechamento. E ele sendo muito prematuro, o intestino dele então não resistiu, houve uma ruptura. Mas pela graça de Deus, que eu acho que é só assim que a gente tem que falar, ele não fez cirurgia para colocar a bolsa, porque ele era muito pequeno, ele pesava naquele momento menos de 500 gramas, e o cirurgião então decidiu não fazer e esperar para ver como é que as coisas iriam acontecer. Isso foi exatamente na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, véspera de Natal, dia de celebração. E naquele momento, há 8 anos atrás, que é a idade que os guris então vão fazer agora, né, dia 17, então há 8 anos atrás, essa foi a nossa notícia de Natal, para desespero do papai e da mamãe. Bom, dando tudo certo, o Miguel depois foi encaminhado para cirurgia cardíaca, o Pedro já tinha feito, deu super certo para os dois. E depois, na alta do Pedrinho, ele fez a cirurgia de hérnia inguinal. E o Miguel teve que fazer a cirurgia de retinopatia, um dos dois olhinhos, com urgência, emergência, porque ele tinha risco de perder a visão, que ele teve um descolamento de retina bem rápido. E fez isso, acho que com uns 13 meses de vida. Daí, com 4 meses, o Pedro teve alta e o Miguel estava super bem. Tava quase, vou abrir porque eu tô no carro esperando, então tá bem quente. Então, com 4 meses, o Pedrinho teve a sua alta e o Miguel iria ficar mais uma semana só no hospital e nós iríamos então todos para casa, né? A família, enfim, completa em casa. Só que não foi assim que ocorreu, né? Aconteceu que o Miguel começou, após a alta do Pedro, ter uma piora significativa, teve que voltar para o tubo, ser entubado, e começou a apresentar muita queda de saturação, enfim, começou a piorar muito e começou a se fazer então uma investigação para ver o que o Miguel tinha, né? Se descobriu o que estava acontecendo com ele. Então, num dos exames detectaram que ele estava com citomegalo, no qual o médico fez uma reunião conosco, comigo e com o Rômulo, naquele momento, e nos esclareceu que era uma situação muito delicada e que ele iria entrar em coma induzido por algum tempo para conseguir resistir a tudo isso, e novamente estava aí nas mãos de Deus, né? De Deus e dos médicos, porque eles
salvar o Miguel, né? Os médicos que da UTI do Hospital Moinhos de Vento, a equipe do Dr. Fiore, eles realmente, os irmãos, salvaram o Miguel. Então, naquele momento, o Miguel ficou 60 dias em coma. Foi bem complicado. Ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias na nossa frente. Uma foi na nossa frente, né? E a outra posteriormente. E no momento dessas paradas, depois que quando ele conseguiu sair do coma, então ali a gente já percebeu uma mudança no comportamento do Mig. Ele já não chupava mais o bico, né? A linguinha era mais uma língua, como é que eles chamam agora? Até me esqueci o termo, mas tinha uma prostração, era uma língua mais caída. Enfim, olhava só para cima, ele tinha um olhar para o alto, né? Muita sedação, muita medicação. Ele não conseguia sair daquelas sedações de tanto que ele recebeu, né? Então, daí eles acabam ficando com uma dependência. Foi uma luta. Mas aí conseguiu, então, depois de 60 dias, acordar o Miguel. E começou, então, a se decidir da saída dele da UTI NEO, porque ele já era um bebê de 6 meses, para a UTI pediátrica, né? E nisso a gente, então, começou a perceber que a nossa estadia no hospital poderia perdurar por muito mais tempo do que nós imaginávamos, né? Na verdade, a cada dia a gente já não sabia mais como é que ia ser, né? O que ia se apresentando, enfim, a gente vivia um dia de cada vez com muita vontade de estar ali junto com ele, de dar todo o apoio e sempre pensando no positivo e nunca no negativo, até porque a gente nem tinha condições de pensar no negativo, nem sabia das dificuldades que vinham pela frente, né? É um mundo novo, acho que para quem enfrenta isso, nem sabe o que vem pela frente. Enfim, então fomos para a UTI pediátrica, novas rotinas, e lá então o Dr. João também, excelente, toda a equipe dele trataram o Miguel de uma forma extraordinária, né? E decidiu-se então, foi nos comunicado que ele iria fazer uma traqueostomia e uma gastrostomia, né? Então, para ele poder ir para casa e sair daquele tubo, teria que fazer essa traqueostomia. Ele não iria para casa daquela forma, né? Não teria como. E também não tinha expectativa de alimentar o Miguel por muito tempo, então ele teria que fazer uma gastrostomia, né? Eu naquela época eu não entendia por que da gastro, por que ele não podia se alimentar, né? Eu achava que era um processo natural a questão da alimentação e da respiração. Mas como ele tinha um pulmão já bem machucado por toda essa intubação, nós depois de algum tempo, foi bem complicado, eu acho assim, que para quem está nessa situação agora de definir uma traqueostomia e uma gastrostomia no seu filho, é um momento bem delicado. Então, isso eu falo para ti que está enfrentando isso agora. Eu já passei por isso, passei por todas as dificuldades da aceitação da tráqueo, do cuidado e manejo com a tráqueo e depois da retirada e a adaptação sem a traqueostomia, né? Então, esse foi um momento, assim, definitivo para o nosso retorno, na verdade, para o Miguel vir para a família, né? Conhecer o irmão dele, né? Conhecer a família dele, ir para casa e a gente se conhecer. Porque imagina, mano, eu pegava o Mig no colo 20 minutos, 30 por dia, ficava do ladinho dele e ele ficava dormindo quase que o tempo todo sedado, quando acordava dava um sorriso, mas esse afeto, esse carinho de mamãe e bebê, esse laço a gente tinha muito pouco, porque num hospital é diferente, né? E ele tinha muita queda de saturação, enfim, era muito complicado, gente. Acho que só quem passou por isso sabe, né? Do que eu tô falando, de tantos fios e tubos e de saturação e fica roxinho e enfim. Então esse foi um momento muito para mim, né, Kizzy, mãe, que não estava entendendo muito bem as coisas como estavam acontecendo, que era tudo muito rápido.
e eu ter que definir uma traqueostomia e uma gastrostomia, e o médico foi muito incisivo, disse, e é verdade, tu não conhece o rosto do teu filho, porque ele tá sempre com algumas amarras, enfim, do tubo, do CPAP, BIPAP, e ele tinha esse olhar para cima, porque ele tinha muito tubo na frente dele, e disse que isso ia prejudicar cada vez mais essa questão neurológica. Então nós definimos, depois de algumas conversas, de autorizar essa tráqueo para a gente ter a possibilidade de ir para nossa casa. Que isso já se passava, acho que 9 meses dentro de UTI, e nós já estávamos sem forças, né, para lutar por algumas coisas. Enfim, a gente já estava cansado, muito cansado e muito, não é desacreditando, mas cansado daquela situação toda, né? Cansada de ver o Miguel no hospital, querendo ir para casa, querendo ter uma rotina que a gente planejou e que não aconteceu, né? E que naquele momento não tinha possibilidade de acontecer tão cedo. Então, assim, se vocês estão nessa situação, pensem. E se essa é a alternativa, se o médico está dizendo que essa é a alternativa, porque realmente só é essa alternativa. E se não é uma sentença para o resto da vida. Há casos e casos, eu sei que tem crianças que têm que ter uma traqueostomia por muito tempo ou que não vão retirar, mas no caso do Miguel, ele tinha uma questão respiratória muito importante e antes dos 2 aninhos ele já estava sem a tráqueo. Claro, aconteceram diversas intercorrências, que depois eu faço um vídeo contando, se vocês querem saber de tudo o que aconteceu com a tráqueo, quais são os cuidados que eu tinha, como é que eu fazia as aspirações, a limpeza, o cordãozinho. Vocês podem escrever nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo falando só sobre a traqueostomia e como que é o cuidado domiciliar e como a gente tem que estar atento a muitas questões assim com a tráqueo. Então, depois dessa decisão, nós ficamos da tráqueo e da gastro, né? Nós ficamos mais 2 meses no hospital, na UTI. O Miguel fez mais uma cirurgia, que foi a cirurgia do refluxo, de funduplicatura, no qual possibilitou, então, esse pulmãozinho dele, que já era um pulmãozinho que estava bem castigado, melhorar, e a gente ir para casa sem ventilação mecânica, com traqueostomia, home care, oxigênio 24 horas, com suporte. Então, a gente, com 11 meses de internação hospitalar em UTI, fomos para casa de ambulância, montamos todo um quarto hospitalar para o Miguel, porque ele tinha a necessidade de ter tudo em casa. Fomos com naquela época, era a Hospitalar, o nome da home care, que prestou atendimento para o Mig até o ano passado, retrasado, e conhecemos então outras possibilidades, né? As outras rotinas, então, nós iniciamos a partir daquele dia. Então é isso, assim, contando resumidamente a nossa trajetória pelo hospital. Foram 11 meses de muitos desafios, e eu digo muitos desafios muito mais para o Miguel do que para qualquer outra pessoa, porque ele que passou por tudo, e muito guerreiro, muito resistente, com muita força de vontade, incrível. Os prematuros, eles têm um desejo de viver, uma força de vontade que é diferente, sabe? Tu chega a ficar admirado como as coisas evoluem, onde tem um pinguinho de esperança, parece que eles se agarram mesmo ali dormindo naquilo, e eles vão e resistem. Então essa foi a passagem do Miguel pela UTI do Hospital Moinhos de Vento, onde eles nasceram, na UTI NEO e na UTI pediátrica. Não posso deixar de agradecer a esses anjos todos que cuidaram do Miguel, as gurias que velaram o soninho dele, que ficaram junto, as técnicas de enfermagem, um cuidado absurdo, assim, classe A, nota 1000, né, top.
e que contribuíram para que hoje o Miguel estivesse como ele está. Tá bem? Então, assim, ó, se tu gostou, dá um like, que tem que dizer, Pedrinho, curte o vídeo, te inscreve no canal, compartilha. Se tu conhece alguém que está passando por uma situação parecida, similar, tem um filhinho prematuro, enfim, manda esse vídeo. Tem outros vídeos no meu canal que fala muito assim do nosso início. Hoje os guris vão fazer 8 anos já, então a gente tem uma bagagem bem grande aí para estar compartilhando com vocês. E escrevam no comentário tudo que vocês querem saber que eu posso estar ajudando. Tá bem? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.